Pastor do Cáucaso e Cangal turco, dois cães gigantes capazes de enfrentar animais selvagens. Mas, entre eles, qual é o mais poderoso? Se quer descobrir, já dá aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Cangal. Nem sempre é possível chegar à história precisa sobre uma raça, principalmente se tratando de cães pastores de proteção. Apesar disso, o Cangal é uma raça muito enraizada na cultura turca. O que se sabe sobre essa raça é que o povo turco, migrando da Ásia Central, dependiam da criação de animais e por isso trouxeram seus cães pastores, que eram animais bem grandes e fortes. Ou seja, o Cangal turco, de certa forma, é descendente do Alabai. E por conta de ser descendente do Alabai, uma questão que é muito discutida é o que leva o Cangal a ter esse padrão de cor tão uniforme, já que os pastores da Ásia Central, ou seja, os Alabais, são cães de várias cores. Mas acredita-se que essa padronização de cores do Cangal seja devido a um tipo de ovelha da região do leste da Turquia, já que elas têm uma máscara negra, semelhante à do Cangal, o que faz com que o Cangal se disfarce muito bem entre elas. O nome da raça Pastor do Cangal veio da cidade de Cangal, onde a raça atraiu a atenção mundial com esses cães excepcionais. Hoje, o Cangal é utilizado como cão pastor ou na guarda territorial, embora, claro, eles sejam mais utilizados na região da Turquia, porque essa raça é uma raça bem difícil de se conseguir em outros locais do mundo. E uma curiosidade interessante é que o Cangal é um cão tão forte que em determinados voos eles têm que ir nas caixas fortes, onde são transportados animais selvagens. Então, já deu para perceber que o Cangal é um animal muito forte e muito temido. Pastor do Cáucaso. O Pastor do Cáucaso é considerado uma raça que teve sua origem a partir de antigos cães caucasianos. A evolução da raça não foi apenas um resultado de seleção natural, mas também foi influenciada pelas nações que habitavam a região do Cáucaso, já que, historicamente, cães pastores do Cáucaso foram usados para guardar os rebanhos e proteger as habitações de animais predadores. A menção de cães molossoides na região do Cáucaso datam desde o primeiro século a.C., mas os trabalhos da seleção com a raça foram iniciados na União Soviética, apenas em 1920. Então, já deu para notar que se trata de uma raça bem antiga, e por isso, inclusive, é um cão bem rústico, que mesmo sendo desenvolvido em ambientes bastante frios, consegue se adaptar a outros climas. Comparação. Bom, e vamos comparar hoje dois cães poderosos que tiveram sua seleção enfrentando animais selvagens. O Pastor do Cáucaso, um cão enorme conhecido por seu tamanho e força, e o Cangal turco, o cão conhecido por enfrentar e vencer os lobos da região onde vive. E para analisar essas duas raças, vamos utilizar os seguintes critérios: altura, peso, força de mordida, agilidade, estamina, força física, inteligência e resistência. Altura. O Cangal turco é um cão extremamente alto. Inclusive, é uma das raças de cães mais altos do mundo. Um Cangal turco fêmea mede de 63 a 75 centímetros, que já é um cão bastante alto. Mas os machos são animais ainda mais altos. Um Cangal turco macho mede de 70 a 80 centímetros, ou seja, é um cão bem difícil de superar no quesito altura. No caso do Pastor do Cáucaso, o padrão informa apenas uma altura mínima. Um Pastor do Cáucaso fêmea tem uma altura mínima de 64 centímetros e um Pastor do Cáucaso macho possui uma altura mínima de 68 centímetros. Mas, mesmo que a altura mínima do Pastor do Cáucaso seja próxima à altura mínima do Cangal turco, via de regra, o Cangal turco é mais alto que o Pastor do Cáucaso. Então, a vantagem é do Cangal turco. Peso. Bom, no caso do Pastor do Cáucaso, o padrão informa apenas um peso mínimo, e portanto, fica difícil analisar o peso desse animal. Um Pastor do Cáucaso fêmea pesa no mínimo 45 kg, e um Pastor do Cáucaso macho pesa no mínimo 50 kg. Mas,
são apenas pesos mínimos, já que os exemplares dessa raça costumam ser bem mais pesados. Já no caso do Kangal turco, o próprio padrão informa tanto o peso mínimo quanto o máximo da raça. Uma fêmea de Kangal turco pesa de 40 a 50 quilos e um Kangal turco macho pesa de 48 a 60 quilos. Mas, mesmo que o peso mínimo das duas raças seja semelhante, via de regra, o pastor do Cáucaso é um animal mais pesado que o Kangal turco. Então, a vantagem é do pastor do Cáucaso. Força de mordida. Existem poucas informações a respeito da mordida do pastor do Cáucaso, mas, a princípio, esse cão teria uma mordida próxima a 250 kg, que é uma mordida extremamente forte, inclusive sendo praticamente a mesma de cães como o Mastiff inglês. Isso porque o pastor do Cáucaso é um animal que possui uma musculatura bem poderosa em sua mandíbula, mas, mesmo sendo um cão com mordida poderosa, é bem difícil conseguir vencer o Kangal quando o assunto é força de mordida, já que ele é conhecido hoje como o cão com mordida mais forte do mundo, possuindo uma força de mordida de incríveis 337 kg. Isso se deve à sua seleção e à poderosa musculatura que esse cão possui em sua mandíbula. Então, mesmo o pastor do Cáucaso tendo uma mordida poderosa, a vantagem é do Kangal turco. Agilidade. Bom, o pastor do Cáucaso é um cão muito rápido para o seu peso, embora muitos possam acreditar que seja um cão lento por conta de seu aspecto de um cão mais gordo, que ele possui por conta do seu pelo, ou seja, não é que ele seja um cão gordo, e sim que o pelo faz parecer que muitas vezes é um cão mais gordo do que ele realmente é, mas ele é um cão bem rápido. E se você ver esse animal fazendo guarda, vai se surpreender com sua velocidade. Porém, seu oponente hoje é o Kangal turco, um animal que, apesar de poder chegar a 60 kg, ainda tem uma velocidade comparada a de cães bem menores que ele, possuindo uma movimentação bem fluida, que lembra bastante a movimentação de lobos, ou seja, assim como lobos são muito pesados e conseguem ser bastante ágeis, o Kangal também é dessa forma, é um cão bem pesado, porém bastante ágil. Então, a vantagem é do Kangal turco. Estamina. Bom, se você ver um pastor do Cáucaso no Brasil, provavelmente ele não terá tanta estamina assim. Mas isso não é porque o pastor do Cáucaso é um cão parado, e sim que o nosso clima não é o ideal para essa raça, como acontece com cães como Malamutes ou Huskies. Mas, em um ambiente ideal, ele é um cão com um bom nível de energia. Contudo, mesmo estando em um ambiente ideal, ainda assim sua estamina é inferior à estamina do Kangal turco, que é um cão que, devido à sua seleção e porte atlético, é capaz de correr longas distâncias sem se cansar, apesar de, claro, esse não ser o uso principal dessa raça. Então, de qualquer forma, a vantagem é do Kangal turco. Força física. Bom, os dois cães têm muita força física, e isso é bem notório nas duas raças. Contudo, por serem cães mais incomuns, eles não participam de campeonatos de tração, então fica bem difícil analisar a força deles. Porém, por ser um cão mais robusto e pesado, e ter uma musculatura mais pesada em comparação à do Kangal, é mais provável que o pastor do Cáucaso seja mais forte fisicamente que o Kangal turco. Embora, claro, a diferença de força de tração dessas duas raças provavelmente não é muito grande. Então, mesmo que por uma margem pequena, a vantagem é do pastor do Cáucaso. Inteligência. Bom, nenhum dos dois cães se encontra no ranking de inteligência canina. E por conta disso, fica difícil a análise da inteligência desses dois cães. Mas a princípio, são dois cães pastores, e via de regra, cães pastores costumam ter uma inteligência bem grande. Tanto que o primeiro e o terceiro lugar no ranking de inteligência canina são exatamente cães pastores. Mas, por outro lado, as duas raças são mais primitivas. E bom, ao contrário do que ocorre com os cães pastores, raças mais primitivas costumam ter uma inteligência de obediência bem baixa. Então, as duas raças teriam uma inteligência mediana.
E como as duas são bem semelhantes nesse quesito, vamos considerar o empate. Resistência. Bom, a resistência dessas duas raças de cães foi algo que foi posto à prova diversas vezes, já que as duas raças tinham que enfrentar animais selvagens em sua seleção. Mas, mesmo tendo uma seleção semelhante, é bem notável que a seleção do cangal turco foi mais pesada que a seleção do pastor do Cáucaso. Inclusive, até hoje a seleção do cangal turco é uma seleção bastante bruta. E por conta disso, mesmo o cangal turco sendo um cão mais leve que o pastor do Cáucaso, ainda consegue ser um animal mais resistente. E isso não é desmerecendo a resistência do pastor do Cáucaso, já que ele também é um cão com resistência extrema. Mas o seu competidor de hoje é o cangal turco, conhecido por ser uma das raças de cães mais resistentes do mundo. Então, a vantagem é do cangal turco. Conclusão. No placar final ficou 33,5 para o cangal turco e 31 para o pastor do Cáucaso. Então, a vitória é do cangal turco. E bom, isso acontece porque o cangal turco, apesar de ser um cão mais leve se comparado ao pastor do Cáucaso, é um cão bem mais ágil, já que sua agilidade é comparada à agilidade de um lobo. Ele é mais resistente que o pastor do Cáucaso, já que sua seleção foi mais focada no enfrentamento a animais selvagens até mesmo que a seleção do pastor do Cáucaso. E além de tudo isso, é o cão com mordida mais forte do mundo. E todas essas características fazem do cangal turco um dos mais poderosos cães da atualidade. Já o pastor do Cáucaso é um cão enorme e poderoso, que também tem uma mordida excepcional, embora, claro, menos poderosa que a do cangal turco, mas que se aproxima da mordida de um mastiff inglês, o que já é um feito e tanto, além de ser um cão com uma força física incrível. Mas, mesmo com todos esses atributos, ele não consegue fazer frente ao cangal turco. Mas e aí, concorda com o vídeo? Discorda? Comenta aqui embaixo com a sua opinião e não se esquece de se inscrever no canal e dar aquele like no vídeo.